Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Diferentes pessoas desfrutam de diferentes coisas e de diversos tipos de portadores de prazer. Mas o prazer em si mesmo é espiritual, embora o experimentemos em nossos cérebros como efeito de impulsos elétricos. Teoricamente, é possível simular por completo uma ampla gama de prazeres ao aplicar impulsos elétricos ao cérebro. Por estarmos acostumados a receber variados prazeres na forma de seus portadores materiais, esse prazer puro recriará as imagens de vários portadores na memória da pessoa, de modo que a mente criará música, o gosto da comida, entre outras coisas. Do que foi dito, fica evidente que nós e nossos corpos servem-se mutuamente. Portanto, quando nossos corpos aceitam trabalhar, esperam ser recompensados com alguma forma de prazer. Fugir das sensações desagradáveis pode também ser considerado um tipo de prazer. De qualquer maneira, qualquer correlação entre o trabalho realizado e a recepção de prazer, ou seja, a recompensa, é uma indicação definitiva de que a pessoa realizou um ato egoísta. Por outro lado, se uma pessoa sente que o corpo resiste e se pergunta: para que trabalhar? Isso significa que o corpo não consegue prever um maior grau de prazer para o futuro do que o que já tem agora, ou pelo menos um suficiente aumento no prazer para superar a propensão a permanecer no estado de repouso. Assim, não vê nenhum benefício em alterar seu estado. Mas, se uma pessoa decidir abandonar as considerações do corpo e escolher concentrar-se em melhorar a condição de sua alma, então, naturalmente, o corpo não será capaz de fazer nem o mais leve movimento sem a projeção do benefício pessoal por si mesmo. Não poderá forçá-lo a trabalhar. Assim, somente uma solução se lhe abrirá: suplicar ao Criador que o ajude a seguir em frente. O Criador não substitui o corpo de uma pessoa, nem altera sua natureza. Também não faz milagres para mudar as leis fundamentais da natureza. Porém, em resposta a uma prece genuína, ele dá a uma pessoa uma alma, o poder de agir sobre os princípios da verdade. Ao recebermos prazeres egoístas, alguém mais não estará feliz enquanto isso ocorrer. Isso porque os prazeres egoístas centram-se não apenas no que temos, mas também no que os outros não têm, porque todos os prazeres são comparativos e relativos. Por essa razão, é impossível formar uma sociedade justa com base no egoísmo razoável. A natureza errônea dessa utopia foi comprovada pela história. Em comunidades antigas, na União Soviética, por exemplo, e em outras sociedades em que houve tentativas de edificar o socialismo. É impossível satisfazer cada membro de uma sociedade egoísta, porque cada indivíduo sempre se compara aos outros. Isso é mais evidente em pequenos assentamentos. Portanto, o Criador, que está sempre disposto a conceder a todos um prazer ilimitado, estabelece uma condição: que esse prazer não seja limitado pelos desejos do corpo. O prazer é recebido somente nos desejos independentes dos do corpo, conhecidos como altruístas. A Cabala é uma sequência de raízes espirituais procedentes umas das outras em concordância com leis imutáveis, que se fundem
e apontam para um único propósito comum, que é a compreensão da grandeza e sabedoria do Criador por parte das criações deste mundo. A linguagem cabalística está estreitamente relacionada com os objetos espirituais e seus atos. Portanto, só pode ser estudada em conexão com o exame do processo da criação. A Cabala aborda certos temas que depois são descobertos por aqueles que buscam a percepção espiritual. Não há conceito de tempo, mas somente da cadeia de causa e efeito, na qual cada efeito se torna, a seu momento, a causa do seguinte efeito, a criação de um novo ato ou objeto. Em princípio, o que concebemos como tempo, mesmo em nosso mundo, é na realidade nossa percepção dos processos internos de causa e efeito. Até mesmo a ciência afirma que o tempo, assim como o espaço, são conceitos relativos. Um lugar ou espaço é um desejo de prazer. Uma ação é a recepção do prazer ou sua rejeição. No princípio, isto é, antes da criação, nada existia exceto o Criador. Ele não pode ser denominado por nenhum outro nome, porque qualquer nome implica certa percepção do objeto. Mas o único que percebemos nele é o fato de que nos criou. Por conseguinte, somente podemos nos dirigir a ele como nosso Criador, Pai, etc. O Criador transmite luz. Esta representa seu desejo de ser artífice de uma criação e de dotá-la com o sentido de sua complacência. Somente esta única qualidade da luz que emana do Criador nos dá a base para formar nosso juízo acerca dele. Em termos mais precisos, a percepção da luz não nos permite fazer juízos sobre o Criador, mas somente sobre as percepções que ele deseja inspirar em nós. Por essa razão, referimo-nos a ele como alguém que deseja nos agradar. Este prazer não deriva somente da luz, mas do efeito desta em nossos órgãos de sensações espirituais. De maneira similar, um pedaço de carne não contém em si mesmo o prazer que sentimos ao prová-lo. Somente ao entrar em contato com nossos órgãos sensoriais, um objeto pode nos provocar as sensações relacionadas ao prazer. Qualquer ato, seja físico ou espiritual, consiste em um pensamento e uma ação que envolve o pensamento. O pensamento do Criador é conferir prazer às suas criações. Como consequência, proporciona-nos prazer. Esse ato é considerado dar pelo motivo de dar. É catalogado como um ato simples porque seu propósito corresponde à sua direção. A criação foi gerada para ser egoísta por natureza. Isso significa que não temos outra meta além de conseguir prazer. Podemos nos comprometer a receber ou dar como parte de nossa busca pelo que desejamos, mas a meta máxima sempre continuará sendo receber, mesmo se fisicamente dermos alguma coisa a outra pessoa. Se o ato caracteriza-se por ter a mesma direção que a meta, significa que se o resultado de uma ação é receber e o fim da meta é receber, então tal ação é denominada um ato simples. Se por outro lado a direção representa dar, mas o propósito é receber, então o ato é considerado um ato complexo, porque seu propósito e sua direção divergem em suas intenções. Somos incapazes de imaginar os desejos e os reinos dos efeitos dos desejos além do espaço. Portanto, apenas podemos imaginar o Criador como uma força espiritual que enche um espaço. Os cabalistas dizem que o Criador originalmente desenhou os seres humanos com a habilidade de se comprometer apenas com os atos simples. Porém, as pessoas complicaram o design original.
Quanto mais alto ascendermos na escada espiritual, mais simples serão as leis da criação, porque as categorias básicas fundamentais são simples, não complexas. Não obstante, pelo fato de falharmos ao perceber a fonte da criação e, em vez disso, vermos somente suas consequências remotas, visualizamos as leis da criação em nosso mundo como se fossem configuradas por condições e limitações e, portanto, complicadas. Pelo fato de os livros autênticos da Cabala conterem uma luz oculta que emana do autor durante a elaboração de sua obra, é fundamental ter a intenção correta ao se estudar tais livros, isto é, uma vontade de perceber o Criador. É também muito importante, ao estudar, orar para receber o intelecto espiritual e a compreensão que o autor possuía, a fim de buscar uma ligação com ele e abordá-lo. Portanto, é também essencial abster-se de ler os trabalhos de outros autores, especialmente os também relacionados com os mundos espirituais. A razão disso é que, do mesmo modo, esses autores poderão influenciar o leitor. Se desejarmos obter conhecimento espiritual, deveremos estabelecer uma rotina diária especial e protegermos-nos de influências estranhas, de notícias irrelevantes e de livros daninhos. Devemos evitar o contato com outras pessoas, exceto quando isso se torna necessário por trabalho ou por estudo, sem evitar deliberadamente, mas mantendo nossos pensamentos em constante revisão. Quando for necessário, poderemos pensar em nosso trabalho. O resto do tempo deve ser dedicado à contemplação do propósito da vida. Alcançar o propósito da vida depende mais da qualidade do esforço feito que da quantidade. Uma pessoa pode ficar dias inteiros absorta nos livros, e outra pode dedicar apenas 1 hora por dia a seus estudos, devido às obrigações do trabalho e da família. Qualquer esforço pode ser medido apenas em relação a seu tempo livre, ao determinar o quanto uma pessoa sofre por ser incapaz de dedicar mais tempo ao plano espiritual. O resultado é diretamente proporcional à intensidade das intenções da pessoa. Descobrir é o objetivo de dedicar tempo ao estudo e à autocorreção. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.